Oi. Funcionou o som? Podemos começar então? Pessoal, boa noite. Então, para todo mundo que veio aqui para a aula presencial, boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo. Boa noite. Hoje, então, a pedidos, a gente vai voltar a um tema que a gente trabalhou no único sábado, né, que a gente teve até agora, que é o tema mais importante aí, na verdade, dos temas gerais da educação, que tem a ver com as tendências e concepções pedagógicas. Mas naquela aula a gente teve mais tempo para trabalhar esse conteúdo, tá? Então, eu vou dar uma passada um pouco mais acelerada pela questão histórica, pra gente, que não é o que exatamente cai mais. Então, pra gente dar uma acelerada e conseguir dar conta do conteúdo em menos tempo do que a gente deu naquele dia. Então, é uma revisão / resumo do tema. Mas eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei aquele dia, então quem veio, deixa quem não veio responder a pergunta que eu vou fazer. Você ganhou na loteria, mas decidiu comprar uma escola como investimento. Gosta muito de educação e tal, e resolveu comprar uma escola. E aí você comprou uma escola que era super tradicional, bem regrada, né, com as suas carteirinhas bonitinhas uma atrás da outra, os professores dando suas aulas tradicionais, provas, exames finais e etc. Mas você queria transformar essa escola, mudar essa escola para algo que, para uma concepção, para outra concepção, a partir de outra concepção de mundo, que concebesse outra relação professor-aluno, que concebesse o estudante como um sujeito histórico, né, como a gente já viu lá na outra aula e tal, mas que fosse percebido principalmente a partir da sua realidade social, né, e que fosse uma escola que oferecesse um ensino que partisse dessa realidade para pensar então na sua transformação. Quem que você contrataria dos autores conhecidos aí da educação? Esses nomes famosos aí que a gente ouve sempre aí. Contrataria o Paulo Freire? Alguém contrataria alguém diferente? Ah, vocês que estavam na aula de sábado não vale, gente. Tá certo. Teria que contratar o Paulo Freire mesmo. E essa pergunta eu faço exatamente para a gente entender que o que está por trás, na verdade, de toda tendência pedagógica é uma visão de mundo. É uma concepção de mundo mesmo, de ser humano, enfim. Como chegar nos seus objetivos e os meios para atingi-los tem que ter por trás, né, como alicerce, digamos assim, essa visão de mundo, essa visão de homem, de criança, enfim, de ser humano. Para que se possa conceber com currículo, né? O currículo é algo que se diferencia, certo? A partir de determinada tendência pedagógica, ou deveria se diferenciar, a gente vai ver com mais calma aí. Então, o resumo disso é que diferentes concepções pedagógicas partem, então, de diferentes concepções de mundo, né? De concepções, visão, né? Interpretação, a gente pode chamar de uma série de coisas de mundo, de ser humano, de sociedade, de família. Mas isso teve um ponto de início, digamos assim, na história da humanidade, aí, que a gente viu lá naquela aula lá sobre o sujeito social, sujeito histórico e etc. Qual é a escola? A escola medieval permitia esse tipo de divergência, de diferença? Qual é a escola, qual é o momento histórico que surge essa escola que permite a gente pensar as coisas a partir de diferentes visões de mundo? Vocês lembram? Ou vocês sabem, para quem não veio, não estava ainda. Tem um momento ali chave na história da humanidade que tem a ver com dois movimentos. Um mais social, não, bem antes disso. Um movimento social e um movimento econômico na história da humanidade. Revolução Industrial. E tem mais um momento aí que é bem determinante. Oi? Não. Lá... estamos chegando lá. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Certo? Esses acontecimentos foram os que conceberam, que possibilitaram, na verdade, a existência de um tipo de escola que permitisse ou que necessitasse, digamos assim, que fossem discutidas suas bases, né?
filosóficas, elementares, de onde se parte, para que se ensina. Então, claro que não lá, né? Lá na Revolução Industrial era uma escola porque era obrigado, né? As primeiras leis inglesas são muito interessantes de se olhar lá sobre como que eram as escolas dentro das fábricas. Eram colocadas com um intervalo de trabalho. A criança, né? A criança trabalhava, saía, tinha 2 a 3 horas de aula, não lembro agora exatamente, e aí voltava a trabalhar. Porque as jornadas eram de 12, 14, né? Então, mas foi a escola que surgiu a partir desse movimento, a escola moderna, né, que a gente chama, essa escola mais parecida com a escola que a gente conhece hoje, é que possibilitou esse tipo de debate. Até ali, como a gente viu lá naquela aula mais de história geralzona mesmo, a gente tinha escolas muito marcadas pela religião, né, em especial pela religião, que dominou por muitos séculos o cenário educacional, digamos assim. Eu fui de PDF hoje, porque o PDF está mais bonitinho. Eu trouxe aí só as definições, né, sobre tendência e concepção, né, para a gente dar uma entendida sobre o que a gente está falando, e ela já dá uma boa noção do que se trata por tendência, né? Apesar de a gente não estar falando de conceito, a gente está falando aí de significado no dicionário, né? De qualquer maneira, está aí o significado de tendência, e que bate com aquilo que eu estava falando, né? A orientação comum em determinada categoria, ou grupo de pessoas, um movimento, a inclinação natural para certas atividades, a disposição que leva alguém a agir de determinada, não gosto dessa parte de disposição natural, né? Mas enfim, a disposição que leva alguém a agir de determinada maneira. E concepção está aí, né? Quando se concebe um modelo educacional, parte-se, né, desse ato então de conceber ou gerar, não um ser vivo no caso, mas de conceber ou gerar uma escola, um currículo, enfim, uma visão pedagógica que se adeque à visão de mundo. Então, agora nós vamos chegar, que é o que vale de fato, que cai de fato nas provas e que de fato é o mais importante desse conteúdo. Quais são, então, essas tendências? E aí a gente pode dividir em 2 grandes grupos, digamos assim, as tendências pedagógicas. Quem me ajuda aí? Não. Isso. Liberais. E progressistas. Certo? Então, essa é, digamos assim, o quadro das tendências pedagógicas brasileiras, né? Ou que se apresentaram no Brasil, né? Raramente alguma coisa surge de fato aqui do Brasil, né? Nesse campo, nesses aspectos, com exceção óbvia do Paulo Freire, né? Mas então a gente tem, digamos assim, 2 grupos. Tem aí alguns autores que já colocam as tendências pós-críticas também, né? Mas que até agora, pelo menos a FEPESE ainda não apareceu com elas. Vamos torcer para não ser na prova desse ano. Mas não está, né? Geralmente não tem sido cobrado. Então, por que se faz essa divisão? Qual é o motivo que gera, digamos assim, essa divisão? Porque tem nuances, tem várias, dentro das liberais e dentro das progressistas, como vocês podem ver aqui, tem mais de uma tendência. Mas tem algo que une todas elas, desse lado aqui e desse lado aqui. Quem lembra do que eu estou falando? E transformação social. Então, gente, o que liga todas as tendências pedagógicas desses 2 lados, digamos assim, do campo das tendências pedagógicas existentes, é que essas tendências do campo liberal são tendências que visam a manutenção do status quo. Aliás, descobri não tem muito tempo que não tem o S aqui, na verdade, na origem, né? Que a gente está acostumado com o status quo. É aceito, qualquer um dos 2, mas lá na origem me ensinaram que é assim, eu gostei, estou usando. Então, as tendências liberais, então,
independente das suas diferenças, das suas nuances que nós vamos ver agora, todas elas têm como objetivo primeiro, digamos assim, a manutenção do status quo, ou seja, uma inserção social naquela sociedade. Aquela sociedade que está ali está beleza, está tranquilo. É naquela sociedade ali que a gente quer inserir as crianças, os jovens, os adolescentes que passam pelas escolas concebidas pelo pessoal das tendências liberais. Enquanto nas tendências progressistas, críticas, enfim, a gente tem em todas elas, como elo de ligação comum, aí, a necessidade, enfim, como um critério para se conceber uma escola, um currículo, uma educação, a necessidade da transformação social. Certo? É uma escola, portanto, que não tem que formar só para que se viva da menos pior ou da melhor maneira possível dentro daquela sociedade, mas que vise a transformação, a superação dessa sociedade. Portanto, tem uma visão de mundo, de que o mundo, que do jeito que está ruim, e precisa ser mudado, certo? Voltando lá à questão das visões de mundo. E aí a gente tem as suas nuances também, as suas diferenças entre os autores e as diferentes tendências. Como eu falei, né? Então aqui a gente tem, tanto de cá como de lá, a gente tem diferentes nuances que diferenciam e aproximam as diferentes tendências aí dentro dos dois campos, vamos chamar assim, dentro dos dois lados aí dessa tabelinha, certo? E aí a gente tem os nomezinhos, né? Para a gente ver aí antes de entrar numa por uma. A tradicional, a renovadora progressiva, a renovadora não diretiva ou a escola nova, né? Que alguém já mencionou aí, e a tecnicista, dentro desse lado aqui, certo? Das tendências liberais. Desse lado aqui das tendências progressistas, a gente tem a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos, ou histórico-crítica, mais conhecido como histórico-crítica. Mas de vez em quando aparece também como crítico social dos conteúdos. A gente vai ter aqui as perguntas. Na sequência aqui das explicações, aí eu trouxe algumas perguntas para dar uma exemplificada. E aí, gente, eu vou, antes de passar a falar... tá bem melhor que aquele outro dia, né? Antes de começar a falar sobre as tendências e as suas diferenças e aproximações, eu quero fazer uma crítica à tabelinha que está aí, tá? Como qualquer tabelinha de resumo, ela tem uma finalidade meramente pedagógica para ajudar a gente na compreensão das coisas que estão postas aí, tá, gente? Nada disso aqui é tão resumido quanto o que está colocado aqui, tá? Por favor. Mas, né, dito isso, sim, essas tabelas são... obviamente que eu analisei as questões dos concursos passados e tal, antes de selecionar qual fonte aí eu ia usar, elas cobrem, digamos assim, elas atendem a nossa necessidade sobre as perguntas que vão cair no concurso da prefeitura. Mas, voltando a falar, tá? Aqui na tabela dos autores, aqui sempre tem muito mais autores do que esses que estão demonstrados aqui. Aqui, muitas vezes, a relação professor-aluno está resumida de uma forma muito resumida, né? Então, assim, mas vamos utilizá-la, tá? Com parcimônia, com críticas, mas vamos usá-la. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente pegar uma ideia geral e depois dar uma esmiuçada na relação das diferenças em especial, né? Então, vamos começar pela tradicional, né, que está ali já nesse lado aqui, certo? Das tendências liberais, a tendência tradicional. Vocês vejam que a tendência tradicional concebe uma escola que prepare intelectualmente e moralmente os alunos para assumir seu papel na sociedade. Nessa sociedade. Sem mudá-la. Certo? E para isso, para que essa escola, com essa concepção, funcione, ela tem que transmitir conhecimentos e valores acumulados através dos tempos e que são repassadas aos alunos como verdades absolutas, certo? Como realidades imutáveis, como fatos e acabou. Certo? Lembra bastante gente que dá aula por aí ainda, né? Métodos. Né? A exposição e a demonstração
verbal, está escrito aí, mas é verbal, da matéria e ou por meio de modelos. Ou seja, aula no melhor sentido tradicional de exposição do professor, né, através da sua autoridade, que está ali, né, a relação professor-aluno, através da sua autoridade que exige uma atitude receptiva do aluno pelo simples fato dele ser o professor. Certo? Aqui não há questionamento, aqui há uma verdade absoluta sendo transmitida para quem precisa aprender essa verdade absoluta para se adequar e viver nessa sociedade como ela está, concebida e realizada concretamente como ela está hoje. E a aprendizagem é algo receptivo, mecânico, que não considera as características não só sociais, né, porque não estão nem colocadas aqui, como até as próprias de cada idade. Né, então, a forma de organização escolar, a forma não levava em consideração determinadas características que hoje são essenciais para praticamente qualquer tendência, inclusive para essas mesmas, assim, né? O avanço, porque essa aqui é das primeiras tendências, tá, gente? Essa tendência aqui vai surgir lá na Europa ainda no século XIX, XVIII, XIX, a partir ali daquelas primeiras escolas públicas surgidas do processo da Revolução Francesa e tal. Então, aqui ainda era... Mas aqui adotam filosofias humanistas, né? Então, assim, a gente vinha do ascenso do Iluminismo, do período do Renascimento. Então, parece ruim, mas perto do que era, isso aqui é uma maravilha. Certo? Então, assim, não tinha escola para todo mundo, passou a ter escola para bastante gente. Mas era essa escola aqui. Então, mas é que, assim, é uma escola que, no fundo, servia bem a sua função de manter o status quo. Certo? Então, essa é a tendência liberal tradicional, digamos assim, no grosso modo. Aí. E aí a gente tem a tendência liberal renovadora progressiva, que lá no outro está chamada como renovadora não diretiva. Não, perdão, a não diretiva está aqui. Está faltando essa? Não, está ali, renovadora progressiva. Achei que estava faltando uma, as tabelas não estavam batendo. Não, está ali. Então, essa aqui, essa tendência liberal renovadora progressiva não surge do nada. Quando uma coisa surge, geralmente ela surge em crítica a outra, certo? Em diferença, em oposição a algo que não estava adequado. Então, aquele pessoal lá que está citado lá no final, que a gente vai falar depois, achava que esse formato concebido de escola não era suficiente para, enfim, para a realidade histórica daquele período. E eles achavam por bem, então, que eles precisavam criar uma outra tendência, uma outra concepção escolar, que concebesse o papel da escola como algo que deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Vejam, já tem alguma coisa diferente aqui. Aqui já tem uma questão de adequação de necessidades individuais. Aqui, necessidades individuais não existem, certo? Do educando aqui, do aluno e tal. Aqui o aluno é... Aqui não, aqui já existe uma adequação de necessidades individuais, meio social, certo? Mas ainda estamos falando de uma tendência que quer manter o status quo. Os conteúdos nessa tendência, para essa tendência, seriam estabelecidos então a partir de experiências vividas pelos alunos frente a situações problemas. Não estamos falando ainda de superação. Estamos falando de resolução de problema. Certo? Estamos falando ainda das tendências liberais. Então, a diferença aqui é que aqui a verdade passa-se da imposição da verdade absoluta para a demonstração da realidade, digamos assim. Certo? Então, os conteúdos são estabelecidos a partir dessas experiências. E é por meio dessas experiências, de pesquisas e de métodos de solução de problemas que se dá o ensino desse tipo de escola. Quem já conviveu ou já passou perto de uma escola montessoriana entende bem direitinho essa sequência aí. O meu irmão estudou, meu pai trabalhou como administrador numa escola montessoriana e meu irmão teve bolsa, eu convivi bem de perto aí com o ensino e isso aqui é bem assim mesmo. Não à toa, quase todas as escolas montessorianas são de período integral, né? Então tem toda uma outra relação aí, mas encaixadas ainda dentro das tendências liberais. Tá? Tem gente que pinta o montessorianismo como algo progressista. Não é. Tá?
A relação professor-aluno, né? Aí o professor já não é visto mais como o dono da verdade absoluta, certo? Ele, na verdade, é alguém que auxilia o desenvolvimento da criança. O livre ali é um pouco exagerado, mas o desenvolvimento mais livre, né? Em relação, sempre em comparação aí com o anterior, digamos assim, o professor passa a cumprir esse papel mais de auxiliador. A aprendizagem, então, é mais baseada na motivação e na estimulação de problemas. Lembra da resolução de problemas, a pesquisa? Então, a aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas. E aí os autores, os mais famosos, né, de longe, Montessori, o Dewey e o Piaget. E aí aqui o Lauro de Oliveira Lima para colocarem um brasileiro ali na tabela. Mas o Dewey, o Piaget e a Montessori são os autores mais conhecidos, digamos assim, dessa tendência. O Piaget a gente viu bastante coisa já, né? Inclusive na aula anterior. O Dewey é alguém que a gente vai ver também, quem for fazer, é só o pessoal da educação física que vai cair educação integral. A gente vai falar sobre o Dewey, que é alguém que comprou, digamos assim, esse debate muito lá para trás sobre a questão da necessidade da ampliação do horário, né, de atendimento escolar e etc. Então tinha bastante a ver com essa concepção mesmo aqui. E aí a gente vai para a terceira tendência liberal aí, chamada de renovadora não diretiva, ou escola nova, que aqui no Brasil ficou bem conhecida a partir do manifesto, certo, dos pioneiros da escola nova, que achava que a crítica que o pessoal da tendência progressiva, renovadora progressiva fazia, de que faltava para a tradicional essa maior conexão com a realidade, ainda era insuficiente. Né? A tendência liberal renovadora já começa a admitir diferentes percepções, ritmos no ensino, dá mais valor para os interesses dos educandos. Então, assim, o papel da escola seria de formação de atitudes, né? E não mais de adequação. E os conteúdos, ou seja, a formação curricular dessa escola, né, seria baseada então na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos. E aí eu vou dar, lá no exemplo fala de Summerhill, eu vou falar do exemplo de Summerhill, que é bem legal. Os métodos baseados na facilitação da aprendizagem. Então o professor passa a cumprir um papel de facilitador. E a educação totalmente centralizada no aluno. O professor é um mediador mesmo. O juizão do jogo, assim, digamos assim. É quem garantirá um relacionamento de respeito, é quem vai garantir que as coisas andem, digamos assim, mas não necessariamente como transmissor de conteúdo, muito menos como dono da verdade, etc. E aí se fala sobre aprender é modificar as percepções da realidade. Então já se fala sobre percepção da realidade. Mudança não. Mas percepção. Admite-se que dentro do status quo, aqui, certo? Dentro do mundo como ele é possível conviver a partir de diferentes concepções, de diferentes percepções, da realidade. O pessoal das pós-críticas aí, das pós-modernas, adora essa parte aí, digamos assim, dessa tendência. E aí está citado ali no final Carl Rogers, né, com a Summerhill, que é uma escola na Grã-Bretanha. Eu falei que era na Inglaterra, mas eu não tenho certeza que é na Inglaterra. Sei que é lá na ilha lá da Grã-Bretanha. A Summerhill é uma escola que você não existe um currículo fixo. Os pais levam a criança para estudar em Summerhill. É uma escola de internato. A criança fica alojada na escola. Todas as atividades são consideradas atividades pedagógicas, digamos assim, do dormir, ao acordar, escovar os dentes, higiene, limpar a escola, tudo. Mas a trajetória escolar é livre, desde os pequenininhos. E aí as crianças escolhem as disciplinas, nem é esse o nome, mas eu não lembro agora de cabeça como que eles chamam, mas escolhem as atividades, as tarefas, enfim, as coisas que eles vão desenvolver ao longo da sua trajetória escolar. E depois de um tempo, que eu não lembro se é exatamente o mesmo tempo do currículo formal britânico, a criança sai de lá. Está aqui, parabéns, se formou no ensino fundamental, vai embora. Tem um vídeo no YouTube sobre uma história de um rapaz que saiu de lá sem saber ler. Com o diploma.
certo? Claro que, né, tem outros métodos de entregar diplomas, né? De país a país, assim, eu não sei exatamente como funciona lá. Mas, de qualquer maneira, ele saiu com o diploma da Summerhill, como formado lá no ensino fundamental, e ele não sabia ler. Tá? Então, né, temos todos os percalços aí dentro de cada uma das tendências e das suas dificuldades. E aí a gente tem mais uma tendência liberal, que essa no Brasil bombou, né? Quem é da educação física em especial aí conhece bastante aí, que é a tendência tecnicista. Que é uma escola que é uma concepção que vai buscar meio que um pouco de cada coisa das anteriores, com uma visão mais rígida sobre determinadas questões, em especial sobre o currículo. Porque a escola seria, para essa tendência, modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Então, tudo é passível de técnica. Se você não está conseguindo lidar com a sua sala, é porque você não está aplicando a técnica corretamente. Não é porque os alunos, porque a estrutura da escola está ruim, porque os alunos não estão ajudando, porque você não está num dia bom, não. É porque você não está aplicando a técnica correta. Certo? Então, aqui concebe o mundo como algo completamente matematicamente explicável, digamos assim. Certo? Aqui é positivismo na veia. Então, o mundo matematizado mesmo. A sociedade obedeceria no seu funcionamento a fórmulas como a matemática, como a física e tal. Tanto que a teoria se falava em física social, né? Então, é modeladora do comportamento humano através de técnicas. Técnicas por isso o tecnicismo, né? Os conteúdos são informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica, que é mais ou menos o que está por trás de todas as nossas diretrizes curriculares atuais, né? De todas as coisas que a gente tem colocadas aí, com todos os discursos que se fazem no papel, progressistas, mais avançados e tal. Na verdade, os conteúdos são bem quadradinhos, né? Então, segue bastante isso aqui. Informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica. Os métodos seriam, então, procedimentos e técnicas para a transmissão e recepção de informações. Então, é treinamento mesmo. Certo? Aquela venda que tem por aí, né, de métodos pedagógicos, etc., oferece isso aqui, procedimentos, te dá treinamento para que você saiba que aqui no livro está escrito isso, e se eu cobrar dessa forma, o resultado vai ser X. Não pode ser Y, não pode ser Z, tem que ser X, porque eu executei a técnica da forma que ela me foi passada, então tem que dar certo. Né? A gente sabe que, na realidade, a teoria é outra. E aí, a relação professor-aluno, então, concebida para esse tipo de método, para esse tipo de relação de conteúdo curricular e tal, é uma relação objetiva onde o professor transmite informação e o aluno decora. Fixá-las ali é um elogio ali que a pessoa que fez a tabela ali quis. Mas aqui é o ensino realmente, o ensino bancário lá, né? Que o Paulo Freire vai falar. É acumular coisas decoradas. E a aprendizagem sempre baseada no desempenho, prova. Certo? É a prova que o seu desempenho está adequado, comprovando que eu usei a técnica correta e que o encadeamento do conteúdo no nosso currículo estava certo. Certo? Então, essa aqui é a mais bem sistematizadinha de todas as tendências, não tem muito para onde fugir. Aí aqui menciona 2 leis do período militar no Brasil, que é a reforma. A gente tinha uma LDB de 1961, ela foi alterada em 1968, e depois, em 1971, teve a reforma universitária, promovida pelos militares também, que se basearam nesse modelo de educação, nessa concepção de educação. Não à toa, até hoje as nossas avaliações, a gente vai falar ainda sobre avaliações institucionais, avaliação em si e tal, é prova. Né? Qual é a avaliação que a gente já foi submetido na vida que valia de verdade alguma coisa que não tenha sido uma prova? Quase nenhuma, né? Então, entrevista de emprego, acho que é a primeira vez na vida que alguém vai fazer alguma coisa que importa na vida que não é uma prova, né? Assim, para provar alguma coisa. Acho que é a entrevista de emprego. Então, pessoal, essa é a tendência liberal tecnicista, tá? E aí a gente vai agora para outra banda. Até ali, tudo bem? Até ali todo mundo quer
manter as coisas como estão, certo? Por mais alternativo que possa ser o método, ele não se dispõe a ser mais do que uma forma de incluir, vamos pegar leve e tentar generalizar no termo para enquadrar todo mundo no mesmo termo, incluir a criança na sociedade em que ela nasceu e vive ali, certo? E aí a gente vai para as tendências progressistas. Aí o bicho pega um pouco mais para a gente entender a tal das nuances aí que eu falei. Tá? Um erro muito comum, por exemplo, é colocar o Paulo Freire lá no histórico crítico, né? Acontece bastante. Mas o Paulo Freire, como eu falei aí na primeira pergunta, que eu já dei o spoiler, é da tendência progressista libertadora. Aqui diz, não atua em escola. Essa é a principal crítica a essa tabela aqui, tá? Não atua em escola. Realmente o Paulo Freire não concebeu o seu método, digamos assim, para ser um método escolar que se enquadrasse dentro dos padrões curriculares que a gente tinha no Brasil naquele momento que ele começou a desenvolver, enfim, a teorizar. Mas, como a realidade se impõe, depois que você escreve um negócio e publica, fazem o que querem, certo? Do que você escreveu e publicou. Hoje, há escolas que se reivindicam freirianas, escolas formais, que tem lá as suas turmas divididinhas na educação infantil, no ensino fundamental do 1º ao 9º ano, no ensino médio. Mas, de começo, essa tabela aqui acerta na questão da origem, digamos assim. Mas hoje a gente já tem a concepção freiriana aí bombando em escolas privadas e públicas. Mas que é uma escola, que teria que então visar, no coletivo de professores e alunos, atingir um nível de consciência da realidade que permitisse visualizar a transformação da realidade. Essa é a transformação social, a busca da transformação social. E é para além só do idealizar, certo? É para o agir. Paulo Freire... E todos os conteúdos, independente de qual o conteúdo a ser trabalhado, são trabalhados a partir de temas geradores. Todo mundo já ouviu falar dos temas geradores alguma vez na vida, pelo menos, né? Pois é. Os temas geradores depois foram sendo absorvidos também por outros. Não tem série, tem série, mas vários alunos de várias idades juntos. Sim. Então, mesmo as crianças é que escolhem o tema que vão estudar esse. São grupos de discussão, né? Enfim, é isso aí. não é organizado também de maneira dessa. Nem sei qual é. Hoje em dia é bimestral. Quando eu estudei era bimestral. Trimestral a maioria hoje em dia, né? Trimestral. Hoje em dia a maioria é trimestral. Ela não segue, não. Mas é porque é isso, né? O nível... Bom, nós vamos chegar lá. Os temas geradores são, então, o motor dessa forma, digamos assim, de ensinar. Certo? E os grupos de discussão que são a forma de se organizar, digamos assim. Não são turmas, grupos escolares, seriados e etc. São grupos de discussão que são conformados, digamos assim, a partir dos temas geradores. No caso de uma escola grande, com bastante gente e tal, vários temas geradores podem estar sendo desenvolvidos ao mesmo tempo e tal. E a relação de professor-aluno é de igual para igual, é a famosa horizontalidade. Certo? Aqui não tem relação de autoridade. Nenhuma relação de autoridade. Tá? A relação é realmente de igual para igual, na horizontalidade. E tem algumas dessas frases que sempre estão por aí, jargãozão. Eu não lembro exatamente a frase do Paulo Freire, mas ele fala exatamente sobre isso, sobre a questão do aprender, com o professor aprende enquanto dá aula e o aluno aprende. Enfim, há uma reciprocidade de ensino-aprendizagem, nesse processo dessa tendência concebida pelo Paulo Freire. E a aprendizagem se dá através da resolução de situação-problema. Então, os temas geram as discussões e a resolução da situação-problema é que vai permitir vislumbrar a transformação social. Certo? Então, a gente tem um problema, a gente se debruça sobre ele, a gente pesquisa sobre ele. Vamos pensar até para ciências exatas aí. Então, a gente tem um problema numa comunidade que é cisterna, por causa de água. Então, precisa-se fazer um cálculo para saber qual é o tamanho da cisterna. Bom, primeiro chegamos ao problema. Temos uma cisterna.
Temos falta de água, perdão. Temos chuva? Temos. Podemos solucionar esse problema como? Cisterna. Para a gente fazer uma cisterna que capte a água da chuva, a gente precisa fazer vários cálculos. Do tamanho da cisterna, do gasto que se vai ter e tal, e é assim que vai se puxando um conteúdo, digamos assim. E aí a resolução da situação problema é a construção em si. Por isso que eu falei da prática, está muito implicada nessa concepção pedagógica. Tá? E aí o autor ali é o Paulo Freire mesmo. É um dos autores mais estudados do mundo, né? Por mais controverso que esteja sendo o atual período aí, que fez inclusive as publicações dele decolarem de venda, né? Ele não é mais sozinho, digamos assim, mas ainda é o nome de referência. E avançando aí dentro das tendências progressistas, deixa eu só ver se eu não... não, é isso aí. Dentro das tendências progressistas, a gente tem a tendência libertária. Quando a gente fala de libertário, lembra alguma coisa para alguém? Alguma filosofia, alguma concepção política? Não? Ninguém? Bakunin, se eu falar do Bakunin, vocês vão lembrar do que eu estou falando? Tá, nós estamos falando de um pessoal ligado ao anarquismo. Só para ficar bem delimitado aí. Então, quando a gente está falando da tendência progressista libertária, a gente está falando de uma escola que cumpre um papel de transformação da personalidade. Certo? Essa é uma diferença fundamental com a histórico-crítica que a gente vai ver depois. É a transformação da personalidade, no sentido libertário e autogestionário. Certo? Rumo a uma sociedade anarquista. A superação, a transformação social que se propõe aqui é uma sociedade anarquista, na prática. Tá? Então, só para simplificar as coisas, mas elas não são tão simples assim. Os conteúdos seriam matérias colocadas, mas não exigidas. Certo? Porque o anarquismo reivindica a questão da história, certo? A concepção do sujeito histórico, etc., mas, como uma concepção de mundo, não acha que tem que ser cobrado. Não vai ter prova, não vai ter uma forma de avaliar se você captou o conteúdo que foi oferecido para você. O conteúdo foi oferecido. Se aproveitou ou não, aí é uma outra discussão. E os métodos são de vivência grupal na forma de autogestão. O que é a forma de autogestão? Assembleia permanente. Certo? Tem escola que funciona assim também, tá? Eu fiz entrevista uma vez para dar aula. Infelizmente não fui contratado. Gostaria de ter passado por essa experiência. Mas é uma vivência grupal na forma de autogestão, onde os alunos têm um peso de voto igual ao do professor. O professor é um voto. Se tiver 20 votos ali na sala e o professor só votar sozinho na posição dele, não é porque ele é professor que a posição dele vai passar. Vai passar a posição dos outros 20 alunos que estavam ali na sala. E a relação professor-aluno, então, é isso, é não diretivo. O professor é orientador e os alunos livres. O professor funciona realmente como mediador do processo, mas não como autoridade do processo. E a aprendizagem é informal e sempre coletiva. Sempre via grupo, como está colocado ali. E aí a gente tem aí os nomes Freinet, né, os nomes que parecem bastante aí, né, o Freinet e o Arroyo. São os dois nomes. Miguel Gonzalez Arroyo é a mesma pessoa, não é o Miguel, o Gonzalez e o Arroyo, tá? Porque alguns ele coloca só o último sobrenome, outros ele coloca o nome inteiro. Então aqui são dois autores que são os autores bastante conhecidos, digamos assim, pelas suas teorizações aí sobre a tendência progressista libertária. E aí a gente vai para a tendência aqui do ponto de vista da construção do arcabouço legal, digamos assim, que rege a educação, que nos interessa para esse concurso, que mais cabe, digamos assim, que é a tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Tá, então, o nome crítico-social dos conteúdos eu gosto porque ele é meio autoexplicativo. Mas não é o nome que pegou. O nome que pegou é histórico-crítica, tendência histórico-crítica. Nessa tendência, aqui a gente estava falando de anarquismo. Aqui a gente está falando do quê?
Lembra do campo da esquerda e tal? Aqui a gente está falando do marxismo ou do materialismo histórico dialético, certo? Essa é a base político-filosófica fundamental dessa tendência. Então, o papel da escola, para o pessoal que concebe o mundo dessa maneira, seria de difundir conteúdos. Quais são os conteúdos é que é a questão dessa tendência, certo? Porque a difusão dos conteúdos, quais são os conteúdos? Os conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. Tudo. Certo? Então é a cultura humana como um todo. Essa é a missão que a tendência histórico-crítica se dá a fazer na escola. Transmitir o conjunto da... Claro que, né? Não se concebe isso a partir de 8 séries, 9 anos, melhor dizendo, 9 anos, depois mais 3 e tal. Se concebe isso a partir de outro modelo de educação, da educação integral, de uma educação omnilateral e etc. Mas que, né? Enfim, os conteúdos, então, é o conjunto da história, da cultura e da história humana. Porque o materialismo histórico, dialético, concebe tudo a partir da história, certo? Lembra, né? Eu fiz essa explicação sobre o materialismo lá naquela aula do sujeito histórico. E os métodos, então, partem de uma relação direta da experiência do aluno, confrontada com o saber sistematizado. Então, não é percepção de mundo, certo? Como a gente falava lá no anterior, né, ainda lá na Montessori. Aqui não é percepção de mundo, aqui é a realidade confrontada com o conhecimento, certo? Então, baseado, portanto, no método científico, certo? Sem ciência não se faz nada aqui. A ciência é que determina, digamos assim, é o que dá a linha dessa relação de experiência e saber sistematizado, certo? E o saber sistematizado pode ser confrontado. Se for para a transformação social, ele deve ser confrontado dentro dessa tendência, dessa concepção. E o papel do aluno, como participante, né, do processo, e do professor, como mediador entre o saber e o aluno. Certo? Aqui até pode existir algo que a gente possa conceber mais próximo como uma relação hierárquica, mas que não é uma relação de autoridade. Certo? É a diferença da autoridade do argumento e o argumento de autoridade. Certo? Então, o argumento de autoridade é a famosa carteirada. Né? O que eu estou falando é verdade porque eu sou mais que você. A autoridade do argumento é a explicação racional que possa fazer com que a pessoa com quem eu estou dialogando compreenda o que eu estou tentando dizer. E não acate ao que eu estou dizendo por causa da minha autoridade. E a aprendizagem se dá baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. O que é da aula passada? Olha, ele nem está ali do lado, ainda bem. Quem que é o cara dessa parte aí? Das estruturas mentais, superiores, Vygotsky. Certo? Então ali, ó, a teoria da aprendizagem que a gente viu na aula passada, do pessoal da histórico-crítica, é o Vygotsky. O Vygotsky é o fundamento teórico da parte da aprendizagem mesmo, certo? Estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. A partir dessas estruturas cognitivas já estruturadas, o que a gente faz? A gente parte para a construção de estruturas superiores, certo? Então, a zona de desenvolvimento proximal, real e potencial, que a gente viu na aula passada. E aí aqui tem um monte de nomes, todos eles muito bons. Aqui no Brasil, que vai cair nos concursos, que nem água, é o Saviani. Saviani. O Frigoto vai aparecer também. Mas o cara mesmo do Brasil é o Saviani. Internacionalmente cai bastante Manacorda, que é um cara muito conhecido pela parte da história, né, do estudo da história, da educação. Ele tem um livro que é um clássico sobre a história da educação desde antes de Cristo, inclusive. O Charlot também é um cara que no Brasil ficou bem conhecido, né? O Suchodolski também é um cara que
que tem uma compilação da teoria marxista da educação muito boa. Então, são autores aí que dão a direção, digamos assim, dessas tendências. E aí eu trouxe essa tabela, que está aí no material de vocês, gente, só para vocês verem, porque, assim, o nosso concurso, esse concurso que a gente está estudando para fazer, não tem referência bibliográfica, certo? Eu acho isso sempre um problema, na verdade. Eu preferia que tivesse a referência bibliográfica, porque a gente sabe de onde eles vão buscar as questões, pelo menos. Não ter referência bibliográfica não significa que eles não cobram referência bibliográfica. Várias questões, vocês veem lá o nomezinho do autor, entre parênteses o ano, disse isso, com base nisso, verdadeiro ou falso. E vocês não leram esses autores, certo? Porque não foi dado na referência bibliográfica, necessariamente. Então, tem esse apanhado aqui, que foi feito, é de um TCC, se eu não me engano, ou de um trabalho até de mestrado, que são os 4, ó, entre homens e mulheres, né, aqui, os 4 autores mais cobrados em concurso sobre quando a questão é tendências pedagógicas. E essa tabela que eles fizeram é baseada em perguntas de concurso e na teoria exposta por cada um nas suas publicações, certo? A Lucchesi, Saviani, a Mizukami e o Gadotti. Certo? São... Já caiu. Tá? A Mizukami é uma que dá uma simplificada, digamos assim, na questão das abordagens serem tradicionais, e ela depois divide cognitivista, humanista e comportamentalista, e ela só separa o Paulo Freire, digamos assim. É uma coisa mais resumida, mas que nas provas da Prefeitura de Florianópolis acho que não caiu. A questão que eu trouxe aí, que está perguntando da Mizukami, é de outro concurso. Não é da FEPESE. Mas o Saviani cai bastante. O Saviani, o livro do Saviani, não sei se está aí na referência, tá aqui nas referências, o livro do Saviani. É o livro aqui, ó, Epistemologia e Teorias da Educação no Brasil. Aí até está citado como um artigo, Concepções Pedagógicas na História da Educação Brasileira, que é o livro. Tá? Então, o Saviani é o mais completo, e o Saviani é o que cai mais, digamos assim. Certo? Mas aqui está falando da afinidade com a psicologia do Vygotsky, da concepção dialética ou histórico-crítica. Né? Enfim, não é nada do que eu não tenha passado antes, tá, gente? É só algo para vocês terem a mais aí, para vocês verem que esses são os autores que mais são, que acabam cobrando nos concursos da área, mas vocês vão ver agora que a gente vai passar para as questões que resolvem a nossa vida as tabelas anteriores. Tá? Essa tabela aqui é um a mais aí, é um brinde. Tá? Quem estiver passando ali e quiser aprofundar um pouco mais, usa essa tabela aí, senão vai na fé nas outras que elas estão bem resolvidas. E aí agora nós vamos às questões. Vamos às questões de como cai, né, nas provas da FEPESE aí, as perguntas sobre concepção e tendências pedagógicas. Essa aí, gente, deixa eu só ver se eu estou com o gabarito na mão aqui. Acho até que não. Essa aí, alguém tem o material, sobrou aí do material de hoje? Em algum lugar? Não sobrou? Ah, tá. Não, então tá. Eu vou abrir aqui no meu notebook, fazer o quê? É a vida. Tem aí, vocês têm aí. Mas é que eu não quero que vocês fiquem olhando no gabarito antes. Não tem o gabarito no final? Não tem problema, gente. Não olhem o gabarito. Fechem o gabarito. O material das tabelas, cadê? Não é esse aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É porque essa aí já é... Ah, começa antes, ó. Aqui é 2, ó, tá vendo? É porque essa aqui, pessoal... É porque quem veio no sábado estava impresso separado. E hoje foi impresso num material só. Não, mas não tem problema. Todo mundo tem aí os respectivos gabaritos, né? Não olhem o gabarito antes da gente fazer junto aqui, então, a questão. Tá?
Beleza? Combinado? Lembra como é que era a somatória? Podemos fazer a somatória junto então, porque somatória é bom que dá para a gente fritar bastante a cabeça. Então, ó, o Paulo Freire ressalta que ensinar exige uma compreensão de que a educação é uma forma de intervir no mundo. Nesse sentido, assinale as preposições corretas. Quando educadores estão convencidos de que a sua prática é educativo-ética, eles jamais se esquecem de que a educação é uma experiência especificamente humana, capaz de transformar as pessoas para que elas transformem o mundo em que vivem. Vamos marcar um aí ou não? A2, então. Quando educadores estão convencidos de que a sua prática é educativa, eles não precisam se lembrar de que a educação é uma experiência especificamente humana, capaz de transformar as pessoas para que elas transformem o mundo em que vivem. 4. A educação só se configura como uma forma de intervenção no mundo porque não dispõe de ideologias para afirmar suas práticas escolares e curriculares, apenas de substratos de conhecimentos científicos. 8. A educação é uma forma de intervenção no mundo porque, além de conhecimento dos conteúdos ensinados e aprendidos, ela dialeticamente reproduz e desmascara a ideologia dominante e seus artefatos. 16. A educação é uma forma de intervenção no mundo porque é a alavanca exclusiva de transformação social, de tradução dos conteúdos curriculares em saberes estruturados que vão forjar processos de avaliação e descontinuidades pedagógicas. E aí? Por que não? Vamos dizer que então que essa aqui não foi, tá? Aí ficou o resultado, ficou aqui, então 1 mais 8, né? 9. Alguém olha, uma pessoa só, olha o gabarito. Não tem o gabarito. É 9. E qual é o furo da 16, que foi a que a gente ficou na dúvida aí? Não, mas tem um furo antes. Exclusiva. A alavanca exclusiva de transformação social. Ninguém que acredita na transformação social de fato acredita que ela vai estar só pela educação. Quem faz esse discurso é banqueiro que vende educação. Certo? Ninguém que acredita na transformação. Nisso aqui, ó. Ninguém que está nesse lado aqui. É. Mas é que eles colocam numa linguagem. Eles colocam sempre numa linguagem rebuscada para ver se pega o pessoal no pulo, né? Então, e de vez em quando pega. É isso aí. Sempre tem assim, ó. Eles às vezes mudam uma palavrinha que é isso aí. O apenas, o somente, né? Eles colocam ali. Isso quando não é, como não é mais somatória, às vezes é verdadeiro e falso, e aí a verdadeira e a falsa muda uma palavra. Então, sempre prestando muita atenção. Mais uma de somatória aí para dar uma fritada no miolo. É, não era bom, né? Ainda bem que não é mais assim, né, pessoal? Entre as alternativas abaixo está, né, ou estão corretas. A participação de jovens e adultos na sociedade contemporânea tem assumido um caráter de protagonismo em diferentes iniciativas, ressaltando que a temática geracional não pode estar fora das atividades curriculares. Essa aqui misturou todas as tendências numa questão só. Trabalho infantil, violências, drogas são temas de transversalidade curricular. Lembra do transversalidade? A gente já viu também? Desde que os educadores problematizem a multiplicidade de olhares já sistematizados sobre os mesmos, para não reproduzir conceitos morais descontextualizados. Essa tá bonitinha, né? 4. A pedagogia tradicional é realista, baseada na hipótese da identidade entre o conhecimento e a realidade. Portanto, a linguagem e outras formas de representação servem ali para espelhar, refletir de forma transparente a realidade. Então, tá dando 6 por enquanto, é isso? Vamos lá para 8, então. Quando as formas tradicionais de conceber o conhecimento e a cultura entram em crise e são radicalmente questionadas, o currículo não pode deixar de ser afetado para pensar em inovações e superações. Certo, né? Todas as concepções concebem também um currículo. Certo? Convém destacar que a organização da escola está entrelaçada a questões de gênero, sexualidades, raças, etnias, cultura, geração, mesmo quando esses temas não compõem de forma deliberada os componentes curriculares. Isso aqui era o currículo o quê mesmo que a gente viu? Currículo oculto.
Currículo oculto. E aí, quanto que deu a soma aí, que eu perdi a conta? Sem olhar no gabarito. Fala a soma, depois alguém olha. Soma tudo então, é isso? Então 24, 28, 30, é isso? E aí, é 30? Deixa eu ver. Olha. E aí, tá certo ou tá errado a 1? Quando as formas tradicionais de conceber o conhecimento e a cultura entram... São todas certas, né, pessoal? É isso? Quem olhou o gabarito aí? Tá tudo certo, é isso? É isso? Não tá no gabarito? Ué? Tá. São todas então, né? É isso, né? Então são todas. Qual era a dúvida mesmo? Da 8, né? É que assim, ó, o que eu falei aqui sobre as tendências? Que todas elas, apesar delas, elas tinham nuances de diferença. Quais eram essas nuances? A tendência que veio depois, digamos assim, do ponto de vista histórico mesmo, ela sempre traz críticas, certo, de elementos das anteriores. Se ela traz críticas nas formas tradicionais de conceber o conhecimento e a cultura, ela também precisa trazer algo diferente. Uma das coisas que ela traz de diferente é o quê? O currículo. Então, se o currículo não foi mexido, só se fez discurso. Na verdade é isso. Tá? Bem grosseiramente falando é isso. Diga. Sim, quando eu falei dos PCNs, nos parâmetros curriculares nacionais. Não. Foi para todo mundo. PCN foi para todo mundo. PCN foi para todo... Ah, gente, vocês querem demais lembrar a data da aula, né? Mas... Isso. 31. Que é tudo, né? É o conjunto da obra. Olha só, aqui, ó. Essa é uma pergunta que cai bastante, do jeito que mais cai, tá? Esse aqui. Aqui ainda era somatório. Mas ainda cai desse jeito aqui agora com... Mas essa somatória é o quê? 2013? 2009. Eu peguei a questão dos últimos 10 anos para vocês. Eu lembro que a última prova da FEPES do Estado, do município, foi 2013. Tinha isso aí? Não, 2013 já era objetiva. Não, 2013 tinha. Tem questão aí de 2013. Nós vamos chegar nelas. Essa aqui é a última, acho que, de somatório. Então, ó, entre as concepções pedagógicas no Brasil, destaca-se diversas modalidades de pedagogia tradicional, situadas na vertente leiga ou religiosa, a preocupação estava centrada nas teorias do ensino, enquanto nas diferentes modalidades da pedagogia nova, a ênfase era situada nas teorias da aprendizagem. E aí? É isso? Então assinala aí, vamos lá, depois a gente soma. A tendência renovada não diretiva surgiu no Brasil no início de 2000, às portas do século XXI, interessada nos objetivos de desenvolvimento pessoal e não nas relações interpessoais, atribuindo à escola o papel de formar atitudes. Qual é o furo? Quem falou que é falso? Tá, então vamos lá. Não assinala aí que depois a gente vai ver. A pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos, ou qual era o outro nome? Viu? Aparece dos dois jeitos. Década de 80, não foi considerada como sinônimo da pedagogia dialética, porque não direcionava o ensino para a superação dos problemas sociais e para buscar a libertação intelectual do aluno. E aí? Não, né? Por que não? Exatamente, é o contrário, na verdade. Nas concepções tradicionais, a centralidade é a instrução, formação intelectual, já que a escola é concebida como uma agência centrada no professor, transmissor dos conhecimentos acumulados pela humanidade, cabendo aos alunos assimilar os conteúdos transmitidos. Para as tendências pedagógicas liberais, o papel da escola é o de atender diferenças individuais, necessidades e interesses dos educandos, destacando os processos mentais e as habilidades cognitivas necessárias à adaptação do sujeito ao meio social. E aí? Por que sim? Ou por que não? Pelo contrário. Acho que atender as diferenças individuais... Ou não, muito pelo contrário. Não. Mas olha, gente... Aqui, ó, tá falando das tendências pedagógicas liberais. Todas elas. Todas elas. Quando fala de todas elas...
Não tinha diferenças individuais nas tradicionais? Tem certeza? Na escola nova já começa, né? Mas todas elas. Começa antes, começa lá na Montessori já. Aqui já se falava das diferenças individuais, nas tendências liberais. Porque o problema aqui não é a questão do indivíduo, certo? A manutenção do status quo, o indivíduo é ótimo para a manutenção do status quo. Quanto menos coletivo é o ser social, melhor para a manutenção do status quo. Mas atender às diferenças individuais. Mas olha aqui, ó, quer matar rápido? Quer matar rápido essa aqui, ó? Adaptação do sujeito ao meio social, sim. Só não concordo com atender às diferenças individuais. Mas olha o gabarito aí, vamos ver se o gabarito concorda contigo ou não. Como é que tá o gabarito? Essa aqui tá certa, né? Tá. Mas não era. Então é 18, é 16 a 8 é 1, né? O interesse maior não era de atender diferenças individuais. Não, mas olha só, quer ver, ó? Vamos lá, não pode ficar faltando isso aí. Vamos lá, ó. Tendência liberal, renovadora, progressiva. Necessidades individuais. Mas é que aqui, olha só, quando a pergunta fala algumas coisas. O tecnicista não tem nada de atendimento ao individual do aluno. Tem sim. Se não tem, o professor está fazendo errado. Está aplicando a técnica errada. A própria. Aí falando da educação física mesmo que. O tecnicista põe todo mundo num padrão de que aquele que se sobressai que. Tá, aquele que se sobressai é o melhor da turma. Mas os outros todos precisam aprender a mesma técnica. Individualmente. Mas é individual. É individual. Aqui tá falando que é individual. Atender diferenças individuais. Não são todas as tendências liberais que atendem as diferenças individuais, certo? A tradicional não está nem aí para as diferenças individuais. Mas as outras tendências liberais estão aí para as diferenças individuais. Certo? Então, cuidado. O que mata essa aqui é a questão da adaptação do sujeito ao meio social. Porque quando se fala de todas, aqui eles podiam ter dado uma característica de duas delas e não dado característica. Está abarcado, entendeu, gente? Está abraçado aqui nas tendências pedagógicas liberais. Se estivesse falando da tendência pedagógica tradicional, aí você estaria certo. Essa aqui estaria completamente errada. Certo? Então, cuidado. Na hora da leitura ali, uma palavrinha, às vezes dá uma puxada no nosso tapete. Ó, a pergunta do jeito que eles adoram também fazer. Vocês vão ver várias perguntas dessa maneira aí. A respeito de educadores associados a determinadas correntes, outro nome para tendências ou concepções pedagógicas, tá? Relacione as colunas abaixo. Na coluna 1, então, o nome de 4 tendências, tradicional, crítica. Tradicional, é que o crítica ficou ali, ó. Tradicional, escola nova, libertadora e histórico-crítica. E a coluna 2, os autores. Saviani, Paulo Freire, Herbert e Dewey. O Herbert eu não lembro do primeiro nome, o Dewey é John. Então, qual é a sequência? O Dermeval, tá? Todo mundo escreve Dermerval, né? Mas é Dermeval mesmo. Dermeval Saviani é de qual? Vamos matar fácil. Histórico-crítica, certo? Então começa com 4, já estamos aqui só no D e no E. Vamos na sequência do Paulo Freire? Qual que é o Paulo Freire? 4 e 3. O pessoal estava na maldade. O pessoal estava na maldade que fez essa questão aqui. E agora, escola nova e tradicional. Temos o Dewey e temos o Herbert. O Dewey. Lembra que eu falei que o Dewey, o cara do pragmatismo, certo? É, o Dewey é escola nova. Então olha aí, vê se é isso aí. Vê se é 4-3. É 4-3-1-2, não é isso? Né? Então, ó, adoram, hein? Questões assim. A FEPESE adora. Relacione a obra com o nome do autor. Relacione a tendência com o autor. Relacione o nome da obra com a tendência. 1 e 2. O Herbert, tradicional. E o Dewey, nova. Certo? Tomando como referência as contribuições teóricas de pesquisas no campo educacional, é possível dizer que no processo de apropriação dos saberes produzidos historicamente pela sociedade, o trabalho docente ou de outro sujeito mais experiente assume um caráter
Saberes produzidos historicamente. Isso aí remete a quem? Não? Mas é tutela, é mediador, é autoritário, é reprodutor, é massificador? Porque dependendo da tendência pode ser autoritário, certo? Não tem problema ser autoritário na tendência liberal tradicional. Está complicando aí, né? O que é isso? Não. Massificador foi a alternativa que eles deram para você descartar ali de cara. Porque pode ser reprodutor, pode ser autoritário, depende da concepção que se está trabalhando, certo? Pode ser de tutela, mas aqui ele está falando, está dando uma referência às contribuições teóricas de pesquisa no campo educacional, no processo de apropriação dos saberes produzidos historicamente. Quais são as tendências que estavam preocupadas com o saber produzido historicamente? Aqui ou aqui? O mediador, né, pro progressista, né? E aí, então, a gente vai de... E aí, o gabarito? Tá certo. Não precisa olhar o gabarito, isso aí, tá certo. Tá, gente, ó, mas é isso, tem umas pegadinhas por aí. Ó, analise o texto abaixo. Nas décadas de 60 e 70, a educação no Brasil seguiu uma nova orientação pedagógica, inspirada, era para ter uma linha aqui, tá? É para completar essa coluna aqui que está faltando aqui. Inspirada, tananã, em que a educação tinha por finalidade preparar as pessoas para atuarem em um mercado em expansão que exigia força de trabalho educada. Então, a nova orientação pedagógica era inspirada na ideia do coletivo, na ideia da mais-valia, na lucratividade, na teoria do capital humano ou no princípio da solidariedade? Não. 60 e 70. Aqui, 60 e 70 estava tentando se disfarçar o capitalismo melhor. Não dar essa cara dura. Hã? Eu ia falar justamente isso, nessa época aí, eu chutaria a D. Muito bem. Chutou muito bem. Eu chutaria D por causa da época. É isso. 170. É isso. Mas a questão, vocês têm que pegar alguma coisa que jogue vocês para um contexto. E o contexto é esse aí. 60 e 70. 60 e 70 aqui tentava se amortecer os efeitos do capitalismo, certo? A década de 70 foi muito dura, né? As crises econômicas da década de 70, em especial, foram muito duras. Então, a renovação, digamos assim, das tendências liberais se deu através da teoria do capital humano. O Dewey é amigão da teoria do capital humano. Tá? Então, gravem aí essa parte que também é importante. No Brasil, pode-se dizer que as concepções... Faltou alguma coisa, gente? Pulei muito rápido aquela lá, podemos passar? No Brasil, pode-se dizer que as concepções pedagógicas críticas em um movimento contra-hegemônico defendem a ideia do trabalho como princípio educativo e do homem como sujeito histórico. Lembra da nossa primeira aula lá? Deu um pouco de sono, é verdade, mas foi importante. Nessa concepção, teoria e prática assumiam uma relação... Mole essa aí, né? Essa aí foi uma doação da FEPESE. Por causa também do sujeito histórico. É isso, mas é exatamente. Certo? As concepções, aqui fala das concepções críticas e a ideia do trabalho como princípio educativo. Isso aqui é materialismo histórico dialético na veia. Mas vou dizer pra ti, se a gente come aquela parte final lá do homem como sujeito histórico, já ia ficar mais difícil de tudo solucionar. Mas a ideia de trabalho como princípio educativo tem que te ajudar a matar. Sim, mas para eles mudarem essa questão, eles podem fazer isso, tá? Porque a mesma questão não pode cair, mas eles tirarem a última frase, eles podem mandar a mesma questão. E aí tu vai ter que matar pelo princípio educativo, do trabalho como princípio educativo. Lembra que eu falei lá na primeira aula, que é o conceito de ser social, a partir do trabalho, da transformação da natureza e tal. Isso aqui é materialismo histórico-dialético, marxismo, certo? Na veia. Não tem erro. Mais uma de completar a coluna, ó. Na perspectiva histórico-cultural, que trata do processo de desenvolvimento e aprendizagem, a discussão do conceito de cultura é contraposta ao conceito de natureza. Do que nós estamos falando? Pois, nessa perspectiva, sua relação é o que auxilia a entender porque existe, ao mesmo tempo, continuidade entre a história natural do homem e sua história cultural. Pô, molinho, hein? Acabei de dar um mini break aqui, um mini spoiler sobre do que a gente estava falando. Materialismo histórico e... Tá? Não precisa nem olhar o gabarito, isso aí também. Certo? A relação é dialética. Aqui, lembra que eu falei? Prática.
teoria. O que vem na sequência? Prática de novo. Certo? Essa é a tríade, digamos assim, dessa concepção. Prática, teoria, uma síntese novamente para a prática. Certo? Esse é o movimento dialético da construção do conhecimento, dessa concepção, dessa tendência pedagógica. Portanto, a complementação aí é dialética. Falhou alguma coisa aí? Querem perguntar alguma coisa? Dialética. B. Tá? No contexto educacional brasileiro, a concepção pedagógica libertadora foi formulada por doação da FEPESE. Doação da FEPESE. Ponto grátis para todo mundo. Não é muita vantagem, né? É o Paulo Freire. É o Paulo Freire. Tá? Quando a gente falou de concepção pedagógica libertadora, matou o Paulo Freire rápido. Tá? Aqui é do libertária, histórico-crítica, a Lucchese eu não lembro, ou Lucchese eu não lembro, e esse aqui da Escola Nova. Então, tomando como base a literatura disponível no âmbito educacional, qual das teorias apregoa que o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento? Ó, essa aí é a nossa última aula, facilita mais do que a de hoje, para responder. Do Piaget, Vygotsky. Lembra do esqueminha que eu fiz aqui, do Piaget? Piaget bonitinho aqui, Vygotsky, depois do Vallon. O aprendizado depende do desenvolvimento. O outro, não. Do que nós estamos falando aqui? Qual é que o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento? Histórico-cultural. Certo? Para o Piaget, não pode se antecipar. Se não tiver o estágio de desenvolvimento maturado suficiente, o conhecimento não vai se dar. Certo? A aprendizagem, melhor dizendo, não vai se dar. Isso aqui é ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, Potencial, Real, certo? Histórico-cultural. Vygotsky. Lembra que o Vygotsky é influência total lá da teoria histórico-crítica, da tendência histórico-crítica. Analise o texto abaixo. Estudos revelam que para a corrente X, certo? Faltou a lacuna ali, perdão. Estudos revelam que para a corrente blá blá blá, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas, culturalmente organizadas e especificamente humanas. Qual a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto? Porque, lembra que eu falei, quando a gente entrou na história cultural, eu falei, é o que fundamenta basicamente todas as diretrizes curriculares municipais, até as estaduais, eu já dei aula na rede estadual, são fundamentadas em Vygotsky, na teoria histórico-cultural. Olha, se tiver na pergunta ali, se tiver alguma coisa falando do crítico, dialético, e tiver um histórico-cultural nas alternativas, considere antes de passar para a próxima questão. O materialismo histórico-dialético, tá vendo? Ó, mais uma. O materialismo histórico-dialético constitui a base dos fundamentos teóricos da concepção de aprendizagem conhecida como... De quem que é a histórico-genética? É, quase isso. Não é exatamente isso, né? Mas é quase isso. Mas é para confundir mesmo. Não, é para confundir. Pô, aquilo ali é Piaget. Não é, gente. Tá? Não é. Essa aqui a letrinha ficou judiada. Mas é isso, né? Eles perderam a somatória, mas não perderam a possibilidade de fazer uma alternativa com bastante texto. Só fazer um que é correta, né? Ou verdadeiro e falso. Então, o Pedro Demo, eu trouxe o Pedro Demo para vocês lá sobre a LDB, diretrizes curriculares e tal, eu falei no Pedro Demo. Pedro Demo é um cara que estuda bastante a questão da história e da legislação educacional. Defende a pesquisa como princípio científico e educativo. Lembra que isso era um princípio de uma das tendências, certo? Apregoando que a mesma não deve mais ser considerada algo distante, própria das práticas acadêmicas, mas incorporada aos processos de ensino e de aprendizagem. Em relação à pesquisa como um princípio educativo, era de uma das tendências, lembra? Vou repetir. É correto afirmar. Nessa vertente, defende-se que a pesquisa deve estender-se desde o início da educação básica até quanto dure a escolarização, postulando que assim a prática da pesquisa se constituirá como uma postura intelectual do sujeito durante toda a sua vida.
Essa tendência representa um sistema orgânico e funcional por meio da qual ocorre a modelagem do comportamento humano através do emprego de técnicas e recursos metodológicos específicos. Certo para essa tendência, que defende a pesquisa como princípio científico educativo? Lembra sempre da primeira... Se a 1 é, a 2 é excludente, tá? Aqui, ó, a pesquisa, a tendência tradicional, a pesquisa não é algo relevante, certo? O aluno não tem que ser levado a pesquisar para descobrir. A verdade está pronta e o professor só tem que transmitir. Essa postura intelectual está intrinsecamente ligada ao processo de emancipação do aluno, pois o elege como sujeito da sua história de aprendizagem e de apreensão do mundo. A pesquisa como princípio educativo compreende a prática pedagógica voltada para a aplicação sistemática de princípios científicos comportamentais, cabendo ao aluno executar o sistema instrucional previsto. Então ficou a 3 e a 1. É isso aí, do gabarito? Confere aí. Então estamos bem. Ih, rapaz, travou aqui o negócio. Ah não, aqui está repetido mesmo. Gente, de questão, era essa aí. O que falta aí? Vamos lá. O que vocês... Não, eu estou perguntando, tá? Não vou falar nada mirabolante, não. O que vocês ainda precisam... Será que o aluno tem essas questões BNCC? É relativamente novo, né? A BNCC não está nos temas gerais, né? Se você reparou ali, não está nos temas gerais. Eu dei uma passada por BNCC quando eu dei aula de currículo e didática, que foi no sábado, na sequência dessa aqui, inclusive. A BNCC, nas provas de ACT, das últimas 2 provas, caiu. Principalmente na de 2018, porque foi aprovada do ensino médio de fato em 2017. Mas não está expresso. Mas os currículos de Florianópolis? Currículo de Florianópolis está. A maioria, as diretrizes curriculares municipais não está, mas não está nos temas gerais também. Está nos temas específicos. Aquela parte que está escrito ali, atualidades e, como é que é a outra? Realidade educacional. Aquilo ali pode ser qualquer coisa. Tem lá uma parte lá no edital que está escrito lá, atualidades, e outra acho que é realidade educacional. Aí, isso aí, gente, engloba... Isso aí é a cartada do cara que fez o edital para não tomar recurso. Certo? Porque se pintar uma pergunta que não se enquadra em nada daquilo ali, e aí você errou a pergunta e vai lá e mete um recurso e fala, não, mas aqui é realidade educacional. É atualidade, BNCC, é atualidade. Não está descartado. Por isso que eu falei de BNCC quando eu falei de currículo, entendeu? Mas a BNCC, se cair, não vai ser assim, esmiuçada. Porque, principalmente, porque a BNCC que está mais afirmada já é a do ensino médio, que já está, inclusive, afirmada na própria LDB. A do ensino fundamental e da educação infantil ainda não está formalizada, né, em texto legal. Está só formalizada do ponto de vista documental, do MEC, etc, etc. Como ainda não virou lei, digamos assim, a tendência é não cair parágrafo, artigo, inciso, nada disso. A tendência é fazer perguntas mais gerais sobre a BNCC, do ponto de vista da origem histórica, que remete à Constituição, remete à LDB, coisas mais assim. Tá? Você pega as provas de ACT desses últimos 2 anos, que é fácil de achar no PCI concurso ou na FEPES. Essa cai. Essa nós vamos ter uma aula, 2 aulas sobre isso aí, provavelmente. Tá? Mas isso aí tá. Eu não entendi, na verdade eu entendi, mas é que eles inverteram. Eles tiraram essa parte do conteúdo geral e colocaram praticamente em todos os específicos. A parte das diretrizes municipais. Né? Das diretrizes municipais, está falando? Mas das nacionais também. Quem estava na aula da educação infantil semana passada, a gente viu as questões ali, né? Era basicamente seguindo a ordem dos artigos da diretriz curricular da educação infantil. Então, diretrizes já cai mais, porque as diretrizes já estão mais formuladas, tanto as municipais quanto as nacionais. BNCC ainda eles estão meio tateando. Mas sobre isso aqui, gente, das tendências, das concepções, nós não vamos voltar nisso, tá? Eu já dei aula naquele sábado, dei essa reprise aqui hoje. Tem material impresso, se vocês tiverem alguma dúvida, venham tirar comigo.
Mas a gente não vai voltar nisso aqui. E façam bastante associação disso aqui com a aula passada, tá? De teoria da aprendizagem. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo e são os 2 pontos que, se a gente fosse fazer, eu não fiz. Mas se a gente fosse fazer um levantamento estatístico das questões da parte de temas gerais da educação, das provas, é o que mais cai. Tá? Esses 2 temas. Das teorias da aprendizagem e das tendências pedagógicas. E essas duas aqui que pulou, a 11 e a 13, professor? É porque tu tá com o material da aula passada, né? É porque eu dei junto de currículo. Deixa eu ver qual que é. A próxima é específica de educação física, gente. Então vamos fazer um intervalinho aí. Para quem está em casa, até a próxima. E para quem não vai ficar para educação física também, até a semana que vem, pessoal. Vamos fazer um intervalinho, tomar um café, uma água e a gente volta para específicas da educação física.